Amém. Amém. O título da nossa lição hoje é Acolham uns aos outros. Estamos vindo a estudar esta lição de uns aos outros. A primeira lição foi a introdução à mutualidade, isto é, a reciprocidade. E depois, a lição da semana passada foi Amem-se uns aos outros. E hoje a terceira lição dessa escola dominical e também desta revista é Acolham-se uns aos outros. Este é um tema realmente pertinente e também sugestivo para nós podermos avaliar a nossa condição, porque isso já é uma realidade prática da vida cristã, a realidade concreta da vida cristã. Não é preciso grandes teologias, grandes conhecimentos, e sermos grandes homens ou mulheres espirituais para sabermos aplicar esses conceitos na nossa vida cristã. Mesmo aqueles que são mais novos na fé, como aqueles que já estão mais tempo da igreja na fé, todos têm o discernimento suficiente para saberem como comportar a esse nível, acolher uns aos outros. E nós somos chamados a acolhermos uns aos outros. O que é que isso nos remete? Remete-nos a ideia de nós podermos ajudar uns aos outros e sermos tolerantes uns com os outros e, acima de tudo, crescermos juntos para a glória de Deus. Nós sabemos que a realidade prática nem sempre é isso. Nem sempre estamos disponíveis ou predispostos para acolhermos uns aos outros, tendo em conta os preconceitos, as diferenças, as mundividências e, enfim, a forma também como cada um é educado. Há vários fatores que levam com que, às vezes, não aplicamos na íntegra estes objetivos. Mas o desafio da palavra de Deus, o desafio da escola dominical, é de nós procurarmos acolhermos uns aos outros. Mas para eu não só ficar a falar, para isso depois vocês começam a dormir aqui, não quero que ninguém esteja aqui a coisa, eu vou também ouvir da vossa justiça. Em que contexto que nós devemos acolhermos uns aos outros? Obviamente quem estudou a revista da escola dominical vai estar mais dentro do assunto, mas em que contextos é que nós somos chamados a acolhermos uns aos outros? Outras respostas em relação a esta ideia de acolhimento. Essa ideia de acolher uns aos outros, nós temos que acolher todos sem fazer diferenças, sem fazer exceções, é verdade, etc, etc. Mas atenção, nós acolhemos as pessoas sem prejuízo de nós também podermos admoestar em amor, porque nós não temos que acolher práticas que são contrárias à palavra de Deus. Nós não podemos acolher o pecado. Porque há irmãos realmente que estão, às vezes, numa situação, que vivem uma situação deliberada do pecado e querem acolhimento e querem ser legitimados a esse comportamento. Isso não pode. Nós não podemos. Agora, é claro que uma coisa é nós diferenciar aquilo que é o pecado, outra coisa diferente é a realidade em si da pessoa. Apesar daquela pessoa estar a viver numa situação de pecado, nós não temos que hostilizar aquela pessoa. É preciso um equilíbrio. Embora aqui a nossa lição não está a falar está a falar de diferenças, às vezes que são diferenças superáveis. O capítulo 15 de Romanos, que vamos ver, começou no capítulo 14, relata essa questão. Porque nós sabemos, nós os cristãos, nós não podemos pensar todos da mesma forma. Podemos pensar todos da mesma forma? Claro que não. Mas essas divergências são divergências que não são essenciais. Nós temos divergências, como eu estava a dizer, mesmo no contexto familiar, mesmo aqueles que são casados, não pensam da mesma forma. Mesmo aqueles que são próprios irmãos que saíram na mesma barriga, que são os mesmos pais, não pensam da mesma forma. E mesmo gêmeos. Quem lida com gêmeos, mesmo gêmeos verdadeiros, cada um tem a sua forma de pensar, a sua forma de estar, o seu temperamento. Nós não somos iguais. Agora, é claro que há coisas que nós temos que convergir, que temos que, para uma sã convivência. De modo que também nós próprios, também cristãos, essa realidade, nós somos diferentes. Para já somos diferentes de cultura, de educação, de formação e da forma de encarar a vida e os desafios. Nós somos completamente diferentes. Nós não podemos pensar todos da mesma forma. E até nós não somos chamados a pensar todos da mesma forma. Porque se fosse isso,
Se calhar às vezes há aquelas diferenças de géneros, os homens acham que as mulheres são complicadas, e as mulheres também acham que os homens são complicados, e por aí fora parece que há essa guerra de sexo. Mas essas diferenças, próprio Deus é que nos criou e fez essas diferenças, porque se fôssemos todos iguais, se calhar não teria assim tanta piada. Pronto, as diferenças sempre há. Agora, há diferenças que são diferenças superáveis e há aquelas diferenças que são insanáveis, que não proporcionam a convivência. Mas, aqui como nós estamos a falar, essas diferenças aqui da nossa lição é uma diferença acessória. Não é nada, enfim, essencial ou inultrapassável. Por exemplo, vou dar um exemplo. Nós, mesmo aqui na igreja, como eu disse, nós temos diferenças. E também se nós formos ver a nossa igreja com outras igrejas, nós temos uma diferença com outras igrejas diferentes. Agora, a questão aqui não vamos achar que somos superiores aos outros, nem os outros podem achar que são melhores do que nós. Mas há coisas que nós podemos ser flexíveis, tolerar. Vou dar um exemplo, embora isso não é coisa. Quem já está há algum tempo mais na igreja, e eu posso me considerar que já estou aqui há muitos anos na igreja, vocês sabem, a forma da liturgia do nosso culto é diferente das outras igrejas, mesmo as igrejas batistas. Aqui, as pessoas, por exemplo, nós não costumamos tocar palmo nos cultos. Acredito, se alguns irmãos começarem a tocar palmos no culto, há irmãos que vão escandalizar com isso, que vão achar que isso não é correto. Mas atenção, nós podemos perguntar, será que isso é correto ou incorreto? Obviamente que isso não é incorreto. Não há nenhum mal de nós batermos palmos num culto, ou até de dançarmos no culto, ou até de levantarmos mão no culto. Não há nenhum mal, mas há pessoas que podem não interiorizar isto, que podem ser escândalo para esses irmãos. Agora, se vai ser escândalo para um irmão, para que é que nós vamos fazer? Não temos que fazer, não é? Não temos que fazer. Se um irmão sente escandalizar, porque eu sei disso, se o irmão fica escandalizado porque o outro está ali a dançar no culto, aqui tem nem muita tradição, a não ser nos meios pentecostais, mas nós os africanos, lá está novamente, as pessoas dançam no culto. Dançam. Qual é o problema da pessoa dançar? Desde que faça para a glória de Deus. Qual é o problema da pessoa dançar no culto? Aliás, quando estive em Jerusalém, via isso mesmo os judeus hoje em dia, no Shabat, eles, a avenida principal de Jerusalém, eles dançavam lá, tocavam Shabat, a dançar ali, aquelas coisas ali, tudo pronto. Mas nós sabemos que essa é uma particularidade da nossa igreja. Aliás, para quem não saiba, está mesmo estipulado num dos documentos de que é expressamente proibido bater palmas no culto. Mas isso tem a ver com um historial que não interessa agora estar-vos a dizer. Mas quem vem só não vai chegar a dizer, esses irmãos não são crentes. Quer dizer, que o que faço diferente é o que sou. Não. Nós temos que ser flexíveis. É claro, na nossa consciência, sabemos que há coisas que não têm propriamente, não são essenciais. Eu, para mim, não escandalizo se um irmão levantar uma mão ou duas mãos, ou até com olhos fechados no culto. Não fico. Estou a falar isso, sinceramente, não fico. Mas há irmãos que podem, estou a falar aqui no nosso corpo, porque não é muito comum, não é? Pronto. E muitos que já estão muito na igreja, que não frequentam outras igrejas, têm isso. Pronto. E temos que saber respeitar, não condenar, mas ao mesmo tempo também não desprezar tanto o outro que faz, o outro que não faz. Nós temos que saber, porque isso não é a pessoa levantar a mão no culto, isso não é determinante para a nossa fé, certo? Estou só a dar diferenças para nós chegarmos nessa ideia de acolher. Porque a ideia de acolher é sermos flexíveis nas coisas que não são determinantes. Vou dar um outro exemplo. As pessoas que vêm da África, beber vinho é pecado. Os que são daqui acham que beber não é pecado. Pronto, isso é diferenças culturais acentuadas, que têm outras razões que não vou agora estar aqui a explicar porque é que os africanos têm essa coisa. Os africanos, os brasileiros, pessoal, a maioria dos países do continente americano. Pronto, mas os europeus têm essa particularidade de achar que beber não é pecado. Pronto. Agora, quem bebe, desde que não embriague, porque embriaguez é pecado já. Embora alguns dizem que tomam um copo, mas esse copo já vai muito além. Mas quem vem da África e vem outro que toma um copo ou tem coisa, não pode hostilizar. Porque isso aí é coisa. Da mesma forma também nós não podemos achar que o outro que não bebe... Quer dizer, essas coisas temos que saber
acolhermos-nos, porque isso não é mais importante no sentido que a nossa fé é mais importante nessas coisas todas. Pronto. Mas isso tem a ver com maturidade cristã de cada um e, sobretudo, questão da cultura. Eu podia estar a dar novamente muitos outros exemplos aqui. Por exemplo, que eu já tive, até falando a nível pessoal, quando estava no seminário, por exemplo, essa questão da concessão familiares. Por exemplo, quando nós falamos da cadeira das pastorais, da forma como o cristão e, sobretudo, o servo de Deus tem que comportar na família, a ideia também de próprio de acolher a família. Vocês sabem, um conceito que um africano tem de família é diferente de um europeu. O europeu tem um conceito de família mais estrito ao senso. A família é uma coisa muito mais abrangente. E essa ideia até de acolher que eu estava a dizer aqui, o africano põe qualquer um em casa. Mas é verdade, isso é uma coisa muito comum. Se um africano casar com uma pessoa europeia, isso é o foco. Eu estou a dizer isto porque são debates que tivemos no seminário. E mesmo aqui, uma vez, tivemos a falar. Às vezes, essa coisa de deixar os pais no lar. Muitos africanos não engolem isso muito bem. Porque nós entendemos isso que consubstancia abandono, não cuidado. Pronto. Mas aqui não é essa leitura, é por outras razões. Logo, essas coisas, vamos tomar agora isso e pôr no âmbito da fé. Quer dizer, isso cada um, quem sabe que não vai deixar o seu pai no lar, ou a sua mãe no lar, que faça. Quem acha que vai pôr, contando que cada um faça aquilo que achar o ideal, porque isso aqui não pode afetar a nossa fé. São umas diferenças, e podia dar outras diferenças, por exemplo, no campo político. No campo político, os cristãos não votam todos no mesmo partido. Há cristãos que votam, há outros que nem sequer votam, e há outros que votam para a esquerda, outros votam à direita, outros votam no centro. Agora vamos estar a tentar criar problemas com isso. Cada um vai dar conta diante de Deus por causa dessas situações. Logo, há muitas diferenças que podia estar aqui a invocar. Agora, essas diferenças não podem servir como pretextos para nós deixarmos de acolher uns aos outros ou deixarmos de amar uns aos outros. Porque isso, resumindo tudo, tem a ver com amor cristão. Se não há amor cristão, vamos esquecer isso de acolher uns aos outros e todas as outras lições que vamos ter. Pronto. Mas é preciso nós sermos flexíveis e tolerantes. Mas a verdade é que nós vemos que nós acabamos por ser mais juízes, de atacarmos uns aos outros, de acusarmos uns aos outros e de hostilizarmos uns aos outros, o que não é de todo correto. Sem mais entrar em prolegômenos, vou convidar uma pessoa para ler Romanos capítulo 15, para fazermos a leitura dos primeiros 4 versículos. Quem encontrar pode nos dirigir nesta leitura. Se nós formos ver aqui, para percebermos este capítulo 15, temos que começar ainda no capítulo 14, porque toda essa problemática, para chegarmos a essa ideia de acolher uns aos outros, havia uma grande disputa na igreja de Roma entre os cristãos. Uns que entendiam que comer determinadas comidas, nomeadamente carne, é pecado. Outros entendiam que podia comer tudo, não havia nenhuma censura a isso. Logo, os que comiam achavam os outros, que são fracos na fé, catalogavam como sendo pessoas desprezíveis ou que não tinham maturidade para perceber as coisas. E os outros também, que não comiam, achavam os outros levianos, que são pessoas que não têm compromisso, etc, etc. E andavam a guerrear-se uns aos outros e não havia ideia do amor fraternal. No capítulo 14, o apóstolo Paulo evidencia todas essas situações. Agora, se foram ver essa questão de comida é importante para a nossa salvação? Obviamente que não, desde que nós não entremos nas coisas de glutonaria. Glutonaria é pecado. Mas a questão da comida é algo acessório, não é determinante na fé cristã, na fé bíblica, na fé que nos leva à salvação. O apóstolo Paulo mostra que essas questões são coisas acessórias. As coisas acessórias não podemos ser inflexíveis. Eu costumo usar uma citação que é atribuída a Santo Agostinho, embora alguns dizem que não é da sua própria autoria, que seria, nas coisas fundamentais ou essenciais, unidade. Nas coisas acessórias, liberdade. Em tudo, caridade. Ou seja, naquilo que é essencial,
naquilo que é essencial tem que haver unidade. Isto aplicamos à igreja, aplicamos à família. Repara, a igreja, os crentes, têm que estar centrados naquilo que é unidade. O que é unidade essencial da igreja? É aquilo que nós chamamos de doutrina essencial. A trindade, a igreja, o papel de Jesus Cristo na nossa salvação, a salvação pela... Essas linhas que nós temos na nossa profissão de fé, isso são coisas inegociáveis. Nós não vamos acolher alguém que vem dizer que Jesus Cristo não é Deus. Isso aí é separação logo, claro. Essa pessoa é completamente diferente do mundo. Não pode haver reconciliação. Podemos tentar a demonstrar, mas não há aqui uma forma de sintonização. Porque isso caímos no relativismo. A ideia do acolhimento não é relativizarmos os grandes princípios e valores da fé cristã. Logo, nem sequer podemos falar aqui de acolher. Então, uma pessoa que está a dizer que Jesus Cristo não é filho de Deus, que todos os caminhos dão a Deus, como é que nós podemos acolher nessas ideias? Isso chama-se comunismo bíblico. Infelizmente, há muitos cristãos que apregoam isso. Mas isso não é acolher a ideia de colher, porque legitimar pecados ou coisas que são contrários à nossa fé, isso não é acolhimento. Logo, naquilo que é essencial, não há aqui transigência, não há cedência. Isso é circunstância. Mas isso que nós falamos também mesmo numa perspectiva família. A família tem que ter coisas que são essenciais, que eles têm que convergir. Diferenças há. Mas aquilo que é essencial, como eu já dei exemplo em outros contextos, imagina agora um casal, uma família, o marido entende que tem que viver, por exemplo, na Mauritânia e a esposa acha que tem que viver nos Estados Unidos. Se cada um continua irredutível, não há possibilidade daquele relacionamento ir à frente. Certo? Não há. Por quê? Porque naquilo que é essencial para a convivência, para onde devem estar habitados, há uma divergência. Uma parte tem que ceder. Pode haver ainda divergência inicial, mas uma parte tem que ceder. Se um casal, o outro diz assim, eu não quero ter filho, o outro quer ter filho, alguém tem que ceder, não é? Logo, aqui já a priori, é porque essa ideia de ter filho é importante. É importante. Para quem não quer, não é importante, mas para quem quer é importante. Logo, isso é uma questão que não se pode dizer porque ou a pessoa acaba por adotar a posição do outro. Pronto. E na igreja também é isso que eu estou a dizer, coisas que são essenciais. Agora, quando nós envolvemos coisas acessórias, repara agora, vamos dizer que todos os cristãos têm que votar num partido. Isso para já é incompreensível, não é? Ou temos que ter todos a mesma dieta. Há pessoas aqui que gostam de determinados tipos de comida e outros que não. Mas o que nós estávamos a dizer é essas questões, as coisas essenciais, são extremamente importantes para a sã convivência de toda a realidade. Mas aquilo que são acessórios, nós podemos cedermos. E o apóstolo Paulo, e nas outras, em tudo, a caridade, o amor. Mas o apóstolo Paulo, aqui no versículo 1, nós que somos fortes na fé, devemos suportar as fraquezas dos que não são como nós, sem procurarmos o que nos é agradável. Lá está, a ideia de acolhimento é uma ideia de abdicarmos daquilo que poderá ser os nossos direitos, os nossos prazeres e aquilo que nós queremos fazer para poder, enfim, integrar o outro, para que o outro não fique desconfortável, para que o outro não fique marginalizado, para que o outro, enfim, não passe mal, inclusive sentir escandalizado, etc, etc. Pronto. Logo, essa ideia, nós que somos fortes na fé, devemos suportar as fraquezas dos que não são como nós, sem procurarmos o que nos é agradável. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo naquilo que for bom para o fortalecer na fé. O objetivo e o último é ajudar o outro irmão a poder fortalecer ainda mais na fé. Porque nós não temos todos a mesma compreensão bíblica, nós não temos todos a mesma preparação bíblica, nós não temos todos a mesma maturidade cristã, nós não temos todos a mesma experiência da fé. Cada um tem o seu contexto, a sua realidade. Uns assimilam mais, outros menos, outros estão mais tempo na igreja, outros menos, embora estar mais anos na igreja não significa maturidade, atenção. É como às vezes também não podemos julgar uma pessoa pela idade, porque há pessoas que têm idade que são autênticas crianças e há pessoas que aparentemente são mais novas, mas que têm ideia de adulto. Isso depende. Mas essas diferenças, nós temos que saber enquadrar todas essas diferenças para o objetivo comum que é fortalecermos-nos
na fé. E exemplo é Jesus Cristo, pois também Cristo não procurou o que lhe era agradável. Pelo contrário, aconteceu com ele o que diz a Escritura: os insultos daquele que te insultavam caíram sobre mim. E tudo o que está na Sagrada Escritura foi escrito para o nosso ensinamento, a fim de termos esperança por meio da paciência e da coragem que nos vem da mesma Escritura. Ou seja, o apóstolo Paulo vai mencionar essas realidades. Mas como eu disse que acolhimento não tem a ver com acolhimento na prática do pecado, não. Acolhimento é nas coisas que não são coisas do pecado. Porque se repararem, apóstolo Paulo, ele teve um comportamento completamente diferente em Gálatas e em Colossenses. E estamos a falar em Gálatas, a realidade era também da comida. Comida e dias sagrados. Porque os judaizantes proibiam aqueles que eram os gentios que converteram ao cristianismo de não só comer determinadas comidas, como também de guardar os dias judaicos, calendários judaicos, dias sagrados judaicos. Ou seja, estava a querer tornar o cristianismo uma religião judaica da antiga dispensação. E o apóstolo Paulo foi muito peremptório na sua advertência, porque aquilo já é heresia. Isto está a minar a própria estruturação da fé. Porque se uma pessoa quer pôr a antiga dispensação na nova dispensação, quer dizer, é estar a pôr em causa os fundamentos do próprio cristianismo. E o apóstolo Paulo foi muito categórico. Ele diz lá, mesmo que alguém que venha, ou até anjo do céu, vem pregar um outro evangelho que não é de acordo com o evangelho que nós vos transmitimos, seja anátema. Foi o que ele disse. E a mesma realidade também em Colossenses. Em Colossenses havia essas questões, mas muito mais além, que era a ideia de gnosticismo, que fazia diferenciação entre o espírito e o corpo. E todas as implicações que isso representava, nomeadamente de que viver desafogadamente por prazeres carnais, isso não interessa. O que interessa é o nosso espírito. E o apóstolo Paulo foi muito categórico em relação a isto, de rejeitar, porque isso estava a minar os fundamentos da fé. Agora, quando ele chegou aqui porque havia duas classes. Os que eram judeus, neste caso podemos considerar fracos na fé, porque eram judeus que converteram ao cristianismo. Ora, como eles converteram ao cristianismo, estavam também em Roma, eles ainda guardavam algumas outras coisas. Aliás, como acontece, muitas pessoas que vêm de outras denominações, que não são evangélicas, quando convertem, às vezes há aquela tentação de agarrar a essas situações. Essas pessoas precisam ser cuidadosamente. Por quê? Porque são novos na fé, em primeiro lugar, não têm ainda toda a amplitude da palavra de Deus. Pronto. Logo, nós temos que demonstrar em amor, não vamos hostilizar. Como eles também podem nos ver a fazer determinadas coisas, podem ficar escandalizados. Vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, não danço. Costumam dizer que quem não dança é pé de chumbo. Mas há crentes que acham que o crente não pode dançar. Se está a dançar com coisa, é pecado. Há músicas, naturalmente, que nós não podemos dançar, tendo em conta o teor completamente extremo, que fala de objetificação do corpo e do sexo explícito. Não é isso que eu estou a falar. Pronto. Mas essa questão, como estão a ver, não é consensual e nem pode ser consensual. Mas aqueles que acham que não é no coisa, têm que saber fazer isso para não escandalizar. Pronto. Mas o objetivo dessa nossa lição é de nós acolhermos uns aos outros com espírito de amor e de mansidão. Não ficarmos a julgar, porque o autor sagrado mostra aqui para nós procurarmos exemplo de Cristo. Mas como eu disse, é bom ficar claro. Nós não temos que acolher uns aos outros na ideia de legitimar pecado. Não. Pecado nós temos sempre que reprovar, sem prejuízo de amar, como dizia um jargão evangélico que é tão conhecido, amar o pecador e abominar o pecado. Pronto. Isso temos de fazer nessa ideia de acolhermos, sobretudo aqueles que são mais fracos, aqueles que passam por problemas, por dificuldade. Não só acolher, como poder ajudar, integrar, enquadrar, etc, etc. Pronto. Não vamos delongar mais, vamos terminar com a palavra de oração, mas é preciso reter essas ideias. Aquilo que é essencial, unidade. Nas coisas acessórias, liberdade. E em tudo, caridade. Se nós interiorizarmos isso, vamos poder compreender uns aos outros e tolerar uns aos outros e mostrar de forma esclarecida o amor fraternal que Deus espera de nós. Vamos terminar
Vou pedir, nós terminarmos com uma palavra de oração, se faz favor. Amém, amém.